e vou me apresentar. Enquanto ele não está aí contando o tempo. Vou ganhar um tempo. Eu sou, teoricamente, o peixe mais fora d'água nessa sala, mas ao mesmo tempo eu tenho uma coisa em comum, que acho que com todo mundo aqui. Bom, por que eu sou fora d'água? Porque eu sou arquiteto de formação e trabalhei 15 anos com arquitetura, antes de me envolver com isso que a gente vai falar agora. Mas em comum com todo mundo que está nessa sala, eu quebrava os brinquedos quando eu era criança. Em 86 eu fiz Basic 1 e 2 na SOS Computadores, gostava. Mas o que me levava mais, o que me emocionava mais era quebrar os brinquedos. Então, eu sempre gostei muito dessa parte mecânica, de descobrir as coisas, como todo mundo que está aqui. Eu sou um dos fundadores do Garagem Fab Lab, que é uma rede de laboratórios de fabricação digital, que começou há 12 ou 13 anos atrás, por uma iniciativa do MIT. Falando rapidamente sobre o que é um Fab Lab, a gente tem uma... O Fab Lab, de fato, como um hackerspace, ele é um espaço físico onde as pessoas se encontram e trocam ideias e têm acesso a ferramentas de fabricação digital. A gente tem algumas ferramentas em comum, todos os laboratórios, para a gente poder trocar esses processos entre os laboratórios. E o que fazer com isso que está lá, aí é por conta de cada um. É mais ou menos como a gente falar numa biblioteca, ou enfim, qualquer lugar público onde você tem acesso a uma informação e você, com aquela informação que você tem acesso e os meios que estão ali, você vai lá e resolve os seus problemas. Basicamente, para compartilhar esse tipo de informação, os Fab Labs têm algumas máquinas em comuns, uma cortadora laser, a cortadora de vinil, fresadoras pequenas e grandes, a grande para trabalhar com móveis, a pequena para trabalhar com circuito, placas de circuito, e as impressoras. Fora isso, tem essa parte de eletrônico, solda, componentes e tudo mais, fora os softwares. E, como recursos humanos, a gente tem uma pessoa que é o Fab Manager, que é um pouco que toma conta do espaço e que fez um curso que chama Fab Academy, de 5 meses, com o professor Neil Gershenfeld. Ele faz um curso via Skype, mas são aulas ao vivo. E aí, onde a pessoa aprende mesmo, qualquer pessoa pode aprender todos os processos, todas as máquinas, aprende a programar um microprocessador, aprende um pouco de programação, de eletrônica, solda, fabricação digital e tudo mais. Os gurus já são pessoas que estão surgindo na nossa comunidade e a gente está chamando esse pessoal para trabalhar junto, cada um tem uma vontade ou uma natureza, um conhecimento específico. Aí tem um cara que manja mais da laser, o cara que manja mais de eletrônica, o cara que manja mais de programação. E eles vão sendo convidados a participar cada vez mais e compartilhar o conhecimento e a comunidade em si de uma maneira geral. Isso é mais ou menos a mesma coisa, mas a gente tem um apoio moral do CBA. Moral porque assim, a gente não tem relação nenhuma direta com o MIT. A gente usa isso meio como uma moeda de troca. Assim. Para eles é importante quanto mais laboratórios tem na rede, e essa rede é bem horizontal e ela é bottom-up, assim, tipo, as pessoas que têm iniciativas de abrir um Fab Lab, elas podem abrir um Fab Lab, não é uma franquia, não é você não tem que pedir autorização, basta seguir 2 princípios simples, que um deles é compartilhar todo o conhecimento que for gerado lá dentro e disponibilizar isso de forma aberta. Então, mas para quando a gente tem contato com algumas instituições que gostam de marca, a gente fala isso, isso é meio que um truque que a gente usa, mas a gente não tem nem relação nenhuma com eles. E a gente criou uma associação aqui que é justamente para as pessoas que são interessadas em abrir outros locais, ou como fazer para abrir um Fab Lab, ou o que fazer com um Fab Lab, o que dá para fazer junto. Tem o Fab Lab Brasil, que é justamente essa associação que foi criada. A título de curiosidade, eu esqueci de dar o play aqui no meu 7 minutos. Bom, foi esse o cara que inventou essa rede, ele abriu um laboratório com uma porção de máquinas de fabricação digital no MIT em 2001, uma disciplina que se chamava Como Fazer Quase Qualquer Coisa. Ele achava que ia aparecer lá um monte de engenheiro, e apareceu, na verdade, designers, artistas, arquitetos, engenheiros, e todos eles com a vontade de fazer alguma coisa com as mãos. O programa dessa disciplina está na internet e ler o programa dessa disciplina é quase surtar. Você fala assim, é um sonho. É isso que eu queria fazer. E, de fato, todas as aulas desde 2001, 2002 estão lá. Você pode entrar e ver todos os projetos de todos os alunos. Você pode assistir às aulas que foram gravadas. Todo ano tem o mesmo curso, você pode ir lá assistir no site do CBA. Enfim.
Ele teve aqui, no Brasil tem 2 Fab Labs oficiais, digamos assim, em funcionamento. Tem o da USP, que a gente ajudou a fazer, tem uma ligação lá com eles, e o Garagem, que é a gente gosta de frisar a palavra, e quando o Juca estava falando, essa questão do independente, a gente é o primeiro Fab Lab independente do Brasil e um dos poucos do mundo. Porque a maioria deles, dos 200 e poucos em funcionamento, eles estão dentro de uma instituição de ensino, ou eles estão dentro de uma instituição de fomento à pesquisa, tem alguém suportando isso daí. E a gente resolveu fazer isso de forma autônoma, apostando que isso vai dar resultado. Isso é um Fab Lab na Holanda, só para ver assim, o tipo de espaço, onde nasceu a Ultimaker, que é uma impressora 3D, o Fab Lab de Barcelona e o Garagem, um dos encontros que a gente fez a respeito de um dos projetos que a gente fez lá. Pois bem, como que o Garagem começou a falar sobre Open Hardware e por isso que eu acho que por isso que eu estou aqui. A gente, antes de ter máquinas, porque todas as máquinas são caras e tal, a gente está em processo de aquisição ainda, a gente sabe que o mais importante são as pessoas que estão lá fazendo coisas. Então a gente começou a pesquisar e pensamos, vamos fazer um projeto onde a gente possa chamar as pessoas para colaborar e para construir as próprias máquinas. Essa é a ideia inicial. Como o mesmo Juca falou, assim, a gente compartilha muitas ideias com relação tanto ao Open Software, quanto ao Open Hardware, quanto ao Hackerspace. Tem mais semelhanças do que diferenças. Embora, não sei se foi você que falou um dia, que o pessoal do Fab Lab era coxinha. Que tem essa visão um pouco mais careta da história do que, por exemplo, num Hackerspace, assim, sabe? Uma coisa... Mas é verdade, estou falando isso porque de fato é verdade. O Fab Lab, ele tem, digamos assim, ele consegue ter um acesso mais amplo, eu acho. Essa pode ser uma das vantagens. As pessoas, o que chega de gente absolutamente leiga em tudo, né? Em tanto eletrônica, quanto programação, quanto em fabricação digital, mas querendo fazer coisas, é muito interessante. E eu acho que esse caminho é uma das coisas que liga, é meio que são instâncias diferentes, mas que falam a mesma coisa. Assim, na verdade, assim, acho que a moçada procura mais o Garou, se bem que tem gente lá também de todas as idades. Mas aqui a gente tem notado que o nosso público tem um nível de interesse grande, mas ao mesmo tempo é sempre ligado ao que quer fazer, não necessariamente ligado ao que faz no dia a dia, no trabalho. É sempre uma coisa alternativa, ligada ao hobby ou à diversão, enfim. Então, já que você entrou nesse assunto, deixa eu fazer um comentário então. Eu adorei o Garagem Fab Lab, aquele dia que a gente se conheceu lá. Eu quero voltar a fazer coisas com vocês, tanto como indivíduo, como membro do Garou. Mas acho que é importante assim, eu considero que assim, Fab Lab e Hackerspace estão embaixo de um termo mais genérico que é Makerspace. Uhum. Um lugar para as pessoas fazerem coisas. Mas, assim, a diferença mais importante que tem é que o Hackerspace, no nosso entendimento desses outros que são exemplares, né? Sim. NoiseBridge, MetaLab, etc., são lugares abertos para qualquer um a qualquer horário. Sim. A qualquer horário não, Sim. porque a gente não tem funcionário, então na verdade o espaço está aberto quando tem alguém, um sócio, que tem a chave. Que tem a chave, né? sim. Mas todas as nossas atividades são abertas a qualquer interessado, Sim. é só a pessoa chegar lá, Sim. entendeu? E os Fab Labs, por uma questão da organização, não podem ser assim. Exato. Porque as pessoas estão lá pagando para usar uma máquina, não pode ficar dando atenção para... A mesma pessoa que está ajudando a pessoa a operar a máquina não pode ficar dando atenção para um visitante aleatório. Sim. Né? A gente tem essa preocupação, até porque a gente é uma entidade com fins lucrativos, a gente é uma empresa. Exatamente. Né? E a gente está entendendo como funciona esse mercado um pouco ainda. Sim. E o que eu acho que funciona bem é justamente um pouco essa mistura. A gente tem projetos que são abertos, a única diferença é que ele tem uma data, hoje ainda. Tipo, toda quarta-feira, hoje as pessoas estão lá fazendo máquinas. Toda quarta-feira, das 7 às 10 horas, é aberto, não paga nada, tá lá, as pessoas se encontram, meio que como um hackerspace. Sim, sim. O que acontece é que, como a gente tem uma estrutura grande, a gente não consegue fazer isso todos os dias abertamente. Essa é a única diferença. Mas eu acho que os pontos de contato são justamente grandes. Enfim, a gente começou com o projeto da Laser Saur. A gente pegou esse projeto que é bem documentado, da cortadora laser, e começou a chamar as pessoas para fazer. As pessoas se interessaram de uma maneira geral. Esse é o projeto da Laser Saur. A gente começou a esbarrar em coisas
que todo mundo aqui já esbarrou, porque fazer hardware no Brasil é complicado. Tipo, você esbarra na questão da falta de peça, imposto, custo, e a gente começou a ver que nacionalizar esse projeto não era tão simples quanto a gente achava que era. A gente teve um primeiro desvio, que foi, ok, a gente vai fazer uma laser, a gente precisa de um chiller para resfriar o laser. A gente fez o chinchiller. O chinchiller foi uma iniciativa, foi muito interessante, porque justamente apareceu um cara do nada e falou, eu sei fazer chiller, porque quando eu era moleque eu fazia, eu hackeava o meu computador para fazer overclock, e aí eu aprendi a resfriar a placa, e eu comecei a resfriar, depois eu tinha feito um ar-condicionado, e eu sei fazer chiller. Bacana, então vamos fazer um chiller. A gente começou a fazer o chiller, e ele fez, e ele funciona. Ele gelou uma cerveja. A gente falta acabar um pouco ele e documentar ele, botar ele lá no Git, porque o cara está fazendo final de curso, de faculdade, está sem tempo e tudo mais, mas enfim. Esse é um projeto que vai ser colocado lá. A gente postou até isso, inclusive, na comunidade do Laser Sour e tal. Aí, ok, vamos começar a adaptar o projeto do Laser Sour. O próprio pessoal que estava frequentando lá o espaço. Pô, não dá, fica ruim, começar a mexer em projeto São 7 minutos. Vou acabar rapidinho. Aí veio da ideia de a gente fabricar um Core XY para a partir daí fazer outras máquinas e tal. Um projeto aberto também, que está saindo de lá. Outro projeto que a gente está adaptando, eu estou contribuindo, eu traduzi a documentação deles em português aqui, nacional, português brasileiro, que é uma interface de programação, para ensinar programação para crianças que não são alfabetizadas, que é bem bacana, que chama Primo, ou Prime, que é baseada naquele joguinho do MIT dos anos 60 e tal. Ok, esse é um dos projetos que está rolando. Outro projeto que foi interessante foi o Bike de Quinta. Logo na sequência da laser a gente, ok, veio muita gente interessada em máquinas e tal, mas se a gente fizesse uma bicicleta que não envolve conhecimento de hardware ou software, foi um monte de gente fazer a bicicleta. Aí, uma derivação, a gente usou, para não dizer que a gente não usou nada, eu como conheço modelagem e uso um software que chama Grasshopper, que é um modelador de visual de algoritmos para tipo arquiteto, que não sabe nada de programação, consegue juntar as coisinhas lá e fazer uma... A gente fez um quadro que era programável, ou ele era parametrizado, completamente parametrizado. Uma bicicleta nada mais é do que várias medidas, se eu mudar o ângulo, a altura, enfim, eu consigo fazer a bicicleta para homem, para mulher, mountain bike, urbana, então, enfim, coisas assim. A gente botou a mão na massa, o Pedro, nosso parceiro. Estavam fabricando isso, a gente fez essa parte inicialmente lá no Fab Lab da USP. Estamos aí com o quadro fabricado. Depois do quadro, esse é o nosso primeiro protótipo. Isso é na oficina do Pedro Terra, que é o nosso amigo, parceirão e que inventou o projeto. Descemos a ladeira, uma bica de pedra. É mais leve do que um de alumínio. Pesa uns... Eu não lembro agora de cabeça. Se a gente pesou as duas, era um pouco mais leve. Tá. Ela tava tudo balançando aí. Mas tá lá. Tava com o pneu furado. O que eu lembrei agora, olhando, e que eu acho que tem a ver com isso que a gente está falando, assim, eu me senti muito empoderado o dia que eu subi num veículo que eu mesmo fiz. Isso é uma coisa que... Tudo que a gente está falando aqui tem a ver com isso. A gente poder fabricar as próprias coisas ou poder resolver um problema dá um sentido de empoderamento que para a gente já é forte. Imagina isso na mão de uma criança, ou enfim, quem está na escola hoje em dia, isso é muito forte. Só queria fechar com um convite. A gente no sábado, dia 14, competindo aí com a virada lá da PUC, vai ter um Fab Jam, que é uma iniciativa do tipo, vão lançar um desafio que a gente não sabe qual é, vários Fab Labs no mundo,
E a gente está chamando todo mundo para participar, quem quiser ir lá aparecer, e vão lançar um desafio, a gente vai ter que resolver um problema em um dia utilizando tecnologia, fabricação digital e o conhecimento que a gente tiver em mãos. É isso, quem quiser me entrar em contato. Obrigado.